Olá, seja bem-vindo ao programa Falando de Coisa Pública na sua segunda temporada. A partir de hoje, a gente começa a tocar nos assuntos relacionados à administração pública municipal. Lembrando que você pode assinar o nosso canal no YouTube, é só clicar no link aqui embaixo e você vai receber todas as novidades, todas as informações em primeira mão no seu e-mail. Combinado então? Professor, vamos continuar com o assunto legislativo municipal. É um tema delicado e bem importante para a gente tocar. Muito bem, no último programa a gente deixou uma questão no ar, a situação do Legislativo. O Legislativo é o agente fiscalizador do município. Ele tem que estar ali acompanhando de perto as ações do Executivo Municipal. Agora, quem fiscaliza o Legislativo? Bom, somos nós cidadãos, mas eu queria que o senhor esclarecesse e como poderia funcionar essa questão. O cidadão, ele pode participar de votações na Câmara, fazer manifestações, ações? Como é que é isso? Queria que o senhor explicasse um pouquinho essa situação para a gente. Bom, vamos entender bem. O Poder Legislativo Municipal, ele é o órgão fiscalizador e ele é auxiliado ou apoiado por outros órgãos. Por exemplo, o artigo 31 da Constituição Federal deixa bem claro que a função de fiscalizar o Executivo é do Poder Legislativo com apoio do Tribunal de Contas do Estado, no caso, ou Tribunal de Contas de municípios, onde tiver, e também pelo sistema de controle interno do Executivo. Aí eu quero falar um pouquinho do controle interno, porque no ente federado município só existe um único sistema de controle interno. O sistema de controle interno, quem tem a responsabilidade de implantar é o Poder Executivo. Então, podemos dizer que quem vai fiscalizar o Legislativo no aspecto patrimonial, orçamentário, financeiro é o controle interno do município, ou seja, o sistema de controle interno vai fiscalizar. Então, o controlador geral do município, ele tem competência para fiscalizar os gastos do Poder Legislativo. Agora, professor, eu queria só interromper um pouquinho. Existem prefeituras ainda, que não têm controle interno? E as que não têm, o que fazer numa situação igual a essa? Então, veja bem, é incrível, mas ainda existem vários municípios, vários órgãos que ignoram a importância do controle interno. E aí, às vezes, eu me pergunto, poxa, tem um Ministério Público que está aí em defesa da sociedade, até mesmo o próprio tribunal, que ainda não provocaram uma mudança de cultura nos municípios para a implantação do controle interno, que é um trabalho prévio feito pelo controle interno que vai auxiliar os órgãos fiscalizadores externos. Então isso ainda é uma política que a gente vem batendo há alguns anos, e em alguns municípios até mudou. Mas voltando à fiscalização do Legislativo, os gastos do Legislativo Municipal, eles são consolidados por força da Lei Complementar 101, consolidados nos gastos do município. E aí entra a fiscalização. Então o Tribunal de Contas também analisa as contas do Poder Legislativo e julga essas contas, diferente do Poder Executivo que vem para a própria Câmara fazer o julgamento. Então, mas o maior fiscalizador do Legislativo deve ser a sociedade. A sociedade, sim, deve comparecer nas sessões, conforme seu regimento interno, fazer uso da tribuna, ou seja, fazer uso da tribuna livre, porque dificilmente você vê um cidadão ir ao Poder Legislativo e expor alguma situação local. Até porque esse cidadão, de certa forma, ele é até visto como encrenqueiro, ou às vezes a pessoa que está buscando coisa que não lhe compete. Mas, na verdade, sim, ele deveria estar presente nas sessões da Câmara e pedir vista a todos os documentos que comprovam os gastos do Poder Legislativo e comprovar aí o interesse público nesse gasto. Então, a gente defende sempre que a Casa Legislativa, durante as sessões, deveriam estar cheias. É ali que você vai poder conferir a importância do Poder Legislativo perante aquela sociedade local e, ao mesmo tempo, o vereador demonstrar que ele está fazendo algo para o interesse daquele local. O vereador, então, tem que entender que o cidadão não está ali para denegrir a imagem de ninguém, ele está ali justamente para fiscalizar e ajudar a construir um município melhor. Sim, claro, e aí vamos deparar com algumas coisas que às vezes os vereadores têm medo dessa população. Por exemplo, tem vereadores aí que utilizam do artifício de receber diárias
para participar de eventos, coisas que não está comprovado o interesse público. Se a sociedade começar a fiscalizar a ausência do vereador para buscar alguma coisa em benefício do município, ele tem como comprovar, não há medo, não tem que ter medo em relação a isso. Às vezes eu penso que esses administradores, essas pessoas que nos representam, têm medo de divulgação, né, de dados financeiros, principalmente. Muitos deles têm até medo de que se divulgue qual o valor do seu subsídio. O subsídio, vereador, não é salário do vereador. O subsídio é uma indenização pela sua dedicação ao interesse público local. Então, ninguém tem que ter vergonha de receber seu subsídio, mas também tem que fazer jus por ele. É difícil a gente criticar sem saber o que está acontecendo. Então vá à Câmara, procura saber se realmente o vereador está se dedicando à função parlamentar, se ele está não só está votando em projetos porque é contra ou a favor do prefeito, ou se ele realmente está preocupado com o interesse local. A gente defende isso, mas às vezes a gente se sente um pouco isolado porque a maioria se preocupa com a questão política, mas a sociedade está cada dia mais educada, mais preparada e com certeza isso vai mudando aos poucos. E hoje, com o fluxo de informações que a gente tem com essa internet, aí que os vereadores se sentem mais ameaçados ainda, né? Não só a internet, mas a própria imprensa, né? Hoje você tem como rastrear, por exemplo, quantas vezes o vereador esteve presente, quantas vezes ele usou a tribuna para defender um projeto, quais foram os projetos que ele apresentou. E não adianta ficar apresentando projeto também que não tem finalidade nenhuma. Tem que apresentar projeto que realmente tem interesse público, e não só para justificar que ele apresentou, né? Então tem várias formas de fiscalizar a atuação desse vereador. Então acho que não tem que ficar discutindo muito isso. É ir à Câmara e ver quem é que está realmente dedicando à causa ou não. Então, o cidadão, ele tem direito de uso da tribuna, tem direito, sim, de ver todas as atas, todos os documentos que tramitam na Câmara, né, os projetos de lei. Então, tá aí. Você, cidadão, fique em alerta e fiscalize o Legislativo do seu município. E no próximo programa nós vamos continuar falando do Legislativo Municipal. Afinal de contas, esse é o nosso foco, né? A administração pública municipal. Professor Milton Mendes Botelho, eu queria até aproveitar aqui, antes de terminar esse nosso programa, para o senhor falar do curso Controle Interno na Administração Municipal, que vai acontecer na Ardossi. Como é que vai ser esse trabalho realizado lá? Tem prática? Tem teoria? Olha, nós estamos fazendo um trabalho totalmente diferenciado em relação aos demais que já realizamos. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele soltou uma instrução número 3/2014 que diz quais os aspectos relevantes que devem ser analisados pelo controle interno em referente à prestação de contas. Aí, novidade, que antes não havia essa regra, e já fizemos isso em outras associações, como em Varginha, Uberaba, Uberlândia e assim por diante. E agora é a vez aqui da Ardossi, em parceria com a Soleste, e nós estamos levando para esse evento um modelo de relatório que nós vamos explicar na prática como que isso deve ser analisado, metodologia utilizada, procedimentos de auditorias. Então não é só o controlador que deve comparecer nesse evento, todos os secretários de preferência, todas as pessoas que lidam na área contábil, na área de patrimônio, na área de compras e licitações. Então nós estamos trabalhando uma realidade dos municípios que infelizmente ainda não tem pessoas preparadas para exercer a função de controlador. Seria interessante também os vereadores, né? A gente tocou no assunto aqui, porque o controlador... Eu lembro que eu estive recentemente em uma cidade fazendo esse treinamento, e estavam lá várias câmaras, vários vereadores, e eles ficaram assim impressionados. Poxa, por que a gente não sabe disso? Isso está tão claro na nossa legislação. Por que nós não exercemos esse papel de participação, esse papel de fiscalização? Então está lá, o convite é ficar extenso a todos os servidores, e compareçam e vão fazer o máximo para esclarecer todas as dúvidas, como estão fazendo aqui. Tá certo, dia 17 e 18 de março, na sede da Ardossi, em Governador Valadares. O programa Falando de Coisa Pública vai ficando por aqui hoje, mas a gente volta no próximo programa trazendo mais um tema, mais um assunto ligado ao Legislativo Municipal. Lembrando que você pode assinar o nosso canal no YouTube, é só clicar no link aqui embaixo e você recebe as novidades aí no seu e-mail. Até o próximo programa!